Olá, sou a Adriana. Vou tratar com vocês sobre o projeto Escola Provedora de Saúde. Nós vamos abordar o tema gravidez na adolescência, um tema muito interessante. Vamos começar falando sobre a adolescência. O que é a adolescência? A adolescência é um processo de transição que ocorre tanto com as meninas quanto com os meninos. É uma fase de muitas dúvidas, de muitas ansiedades, alguns questionamentos, perguntas. Às vezes o adolescente se sente um pouquinho perdido, mas nós estamos aqui para orientar. Então, o que que acontece? Aqui nós temos o símbolo da menina. O que que acontece normalmente com a menina durante o período da adolescência? A menina apresenta a primeira menstruação, que é a menarca, tá? É uma fase que ela percebe que o corpinho dela está mudando, ela está deixando de ser criança para entrar na fase da puberdade e adolescência. Então, ela percebe que os seios dela ficam aumentados, ela menstrua pela primeira vez. Essa menstruação, ela precisa ter todo um preparo de orientação para ela entender como ela vai se cuidar na higiene corpórea durante esse período menstrual, tá? Os meninos também sofrem algumas mudanças, por exemplo, o aumento do pomo de Adão. Eles ficam com a voz mais grossa, mais firme, um timbre mais elevado, tá? E eles também apresentam um odor, um cheirinho um pouco mais acentuado por meio do suor. Então, o que que é nada mais tudo isso? É um processo de transição. Eles estão deixando de ser crianças para serem o que? Adolescentes, tá? Nesse momento também vai ter um aumento, tá? Do libido, eles vão perceber que eles vão começar a se sentirem mais bonitos, mais interessantes, alguns vão se sentir mais feios, vai variar de adolescente para adolescente. E a gente precisa muito entender que o processo da adolescência não é um processo de sexualidade para que o adolescente se sexualize, entendendo que está na hora dele iniciar as atividades sexuais íntimas. Não é este o foco. O processo da adolescência é fazer essa transição de forma tranquila, calma, entender que antes você era um adolescente, uma criança e hoje você é um adolescente, tá? Entender que vai ter algumas mudanças no seu corpo, mas não quer dizer que você precisa, neste momento, iniciar as suas atividades sexuais. Até porque não é o momento ideal. Esse momento é para você se autoconhecer. Esse momento é para você entender que você precisa entender algumas mudanças que o seu corpo está passando. A sexualidade precisa ser enxergada pela nossa sociedade como um contato de energia, a necessidade de fazer amigos. A gente busca neste momento da sexualidade, né, que a gente está se descobrindo como adolescente, que é necessário a gente fazer amizade, vínculos de amizade, conhecer a gente interiormente, entender como funcionam as relações interpessoais. Em nenhum momento esse período é para que o adolescente inicie a sua atividade sexual. Isso deve ser descodificado na nossa sociedade. Não pode ser implementado neste momento, porque o foco é ensinar esse adolescente ao autocuidado, a fazer escolhas acertadas, a entender que essa mudança corporal é um processo de transição e que está tudo bem, tá? Então, pensando em tudo isso, as escolas estão se preocupando a inserir programas de saúde dentro do contexto escolar. Foi elaborado, tá, o PEPS, que é o Projeto Escola Provedora de Saúde, fazendo com que
os adolescentes consigam ter um apoio no contexto escolar. Esses adolescentes vão ter informações dentro do contexto escolar, nas aulas que eles têm de ciências e biologia, tá? Qual o foco? Qual que é o objetivo do PEPS? É formar alunos multiplicadores de transformação, quebrando paradigmas e ciclos. Por exemplo, eu posso contar uma história diferente daquilo que eu já ouvi no passado dos meus familiares, dos meus pais. A gente precisa aprender a romper paradigmas e contar as nossas histórias. Então, esses alunos podem participar do PEPS e ser um multiplicador de informações para outros alunos, tá? Assim, os alunos não vão entender a sexualidade como um momento para iniciar as atividades sexuais, até porque é um momento de escolha, é um momento de transição, é um momento no qual o adolescente ele está se autoconhecendo e conhecendo como ele deve se comportar mediante a sociedade. Os alunos, eles precisam despertar o interesse em fazer escolhas acertadas, entender as mudanças corpóreas e se precaver, tá? Para uma possível gravidez precoce. Por quê? Porque tem alguns adolescentes que eles são um pouco precoces. Então, quando vocês recebem uma boa orientação, têm o apoio no contexto escolar, os pais são participativos na comunicação, a probabilidade de uma gravidez precoce na adolescência é muito menor, tá? O nosso foco é desconstruir a ideia de namoro precoce e início das atividades sexuais. É por isso que o PEPS está sendo implantado nas escolas para que haja toda esta orientação. O objetivo geral, pensando na gravidez precoce, é conscientizar os adolescentes dos 13 aos 19 anos sobre as complicações de gestar um filho, estando em fase de investidura para o estudo e aprendizado, cursando um curso técnico e de graduação. Nós sugerimos o CEPAS, que é um Centro de Escola Profissional L. Augusto de Souza. Lá eles têm um trabalho incrível, porque eles preparam os alunos para o mercado de trabalho, fazendo com que esses alunos, ao terminar o curso, eles já sejam inseridos ao mercado de trabalho. O foco é tratar o assunto com os alunos de forma a auxiliá-los nas mudanças corpóreas, fazer com que esses alunos sejam direcionados, tá? Que eles priorizem sempre a continuidade do estudo. Então, assim, vamos pensar, se uma menina e um menino de 14, 15 anos, de repente, inicia as atividades sexuais de forma precoce, você há de convir que a probabilidade desses adolescentes darem continuidade aos estudos, isso pode ser descontinuado. Por quê? Porque imagina um adolescente de 15 e 16 anos, eles viram pais, as responsabilidades aumentam. Às vezes, esse adolescente pode até ter o apoio da família, mas em muitos casos a gente sabe que eles são os responsáveis por cuidar do menor, que é o bebezinho, e eles vão ter que prover. Então, tudo isso pode contribuir para algumas frustrações futuras. Então, o PEPS veio para orientar estes alunos dentro do contexto escolar. Vamos imaginar que eles são alunos que não têm muito suporte em casa. Eles receberam a orientação dentro da sala de aula, participaram da roda de conversa, das palestras, contudo, eles veem a necessidade de uma conversa individual. O PEPS pensou em tudo, ele pensou na possibilidade dos alunos serem atendidos no contexto escolar
para uma equipe multidisciplinar. Então, eles podem ser atendidos por uma assistente social, por uma psicóloga, por uma enfermeira, por uma psicopedagoga, tá? Para que eles possam sanar as dúvidas e fazer escolhas acertadas. Poxa, hoje só tenho 15 anos, eu tenho uma vida inteira pela frente. Por que que eu já tenho que iniciar o meu namoro de forma precoce, namorar? Eu vou ter que ter tempo para minha namorada. Então, será que não é o momento de eu focar nos estudos? Essa é a nossa proposta. Como que a metodologia do PEPS vai ser aplicado na gravidez precoce, né? A gente vai ministrar palestras educativas de saúde, vamos elaborar palestras por meio de PowerPoint, apresentações e PowerPoints. Essas apresentações serão projetadas, os alunos participarão de 3 blocos de 100 minutos. Nós solicitaremos à escola que estas palestras sejam feitas ao final do dia de aula, em 3 semanas seguidas. E para não perder a continuidade dessa assistência, a cada semestre a gente vai fazer um levantamento das problemáticas apresentadas por aquela determinada turma de aula, tá? Vamos imaginar que a gente vai ministrar a palestra na 6ª série. Então, a gente vai identificar quais são as problemáticas ali, quais são os indicadores e vamos criar projetos de saúde PEPs pensando em sanar as ansiedades que os adolescentes estão apresentando dentro de sala de aula. Se o tema, por exemplo, for suicídio, nós vamos trabalhar sobre suicídio. Se o tema, por exemplo, for bullying, nós vamos trabalhar o tema bullying. Então, a cada semestre vai ser criada um projeto PEPS para cada sala de aula. É importante a gente entender, né, que o PEPS é um programa muito relevante, no qual muitas das vezes os adolescentes não recebem as orientações que eles precisam dentro das suas residências. Às vezes os pais ou não sabem ou não têm a habilidade para comunicar com os seus filhos. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que mostrar para eles que eles têm possibilidade de fazerem escolhas acertadas, entendendo as mudanças que estão acontecendo no dia a dia na vida deles e considerar que para cada coisa tem o seu tempo. Sempre com foco em escolhas acertadas. O que seria a escolha acertada neste momento para os adolescentes? Seria focar nos estudos, tá? Priorizar o período que eles têm para colocar em prática todo o embasamento científico e técnico do ensino fundamental, médio e dar continuidade nos estudos por meio do curso técnico ou até mesmo o curso de graduação, que pode ser feito pelo CEPAS. Despertar o interesse destes alunos à aprendizagem. Vamos imaginar que nós temos um aluno que não está conseguindo evoluir. Esse é um aluno que precisa ser assistido. A gente pode atender esse aluno de forma individual, tá? Mostrar para ele quais são os potenciais de aprendizagem que ele tem e trazer esse aluno para despertar nele interesse de término do ensino fundamental, ele vai iniciar o curso técnico, ele pode fazer de forma paralela aos CEPAS. Isso é muito importante. Por quê? Porque esse aluno vai ser um exemplo, uma referência para outros alunos que podem estar na mesma situação. Então, nós iremos tratar os temas de acordo com as necessidades do contexto educacional. Vamos imaginar que a gente tem uma problemática na escola. Muitos adolescentes estão engravidando de forma precoce. Então, nós vamos trabalhar temas como adolescência,
a higiene corporal, mudanças hormonais, porque a gente sabe que as meninas têm a produção hormonal do estrógeno e do progesterona, como que elas vão se cuidar quando elas estiverem naqueles dias menstruada, tá? As mudanças corporais que está acontecendo, como promover o autocuidado, quais são as ansiedades que acomete a nível emocional quando você deixa de ser criança e entra na fase da adolescência, a importância do calendário vacinal dos adolescentes. A gente sabe que tem doenças que podem ser transmitidas por meio do beijo, por exemplo, a hepatite B. O beijo, por meio da salivação, você pode transmitir a hepatite B. Nós temos na rede pública a vacina do papilomavírus, é uma vacina que protege contra o câncer de colo de útero. O risco desse adolescente ter o primeiro contato sexual de forma precoce e receber uma infecção sexualmente transmissível, tá? Então, a gente tem vários temas que a gente pode trabalhar com esses adolescentes. Eles têm que entender, gente, que para cada momento da vida deles, eles vão ter uma fase que eles precisam passar, tá? Então, assim, a gente precisa orientá-los de forma horizontal, mostrar para eles que uma gravidez precoce vai trazer responsabilidades que hoje eles não têm. A responsabilidade que o adolescente tem hoje é em aplicar-se nos estudos. Então, se caso eles correm a o risco, né, por meio de uma informação desorganizada e tem aí precocemente um momento de intimidade íntima com outro adolescente, o que que pode acontecer? Pode acontecer dessa adolescente engravidar. Isso vai trazer uma série de complicações na vida dela, inclusive a desistência da continuidade dos estudos. Adolescência, a gente vai trabalhar muitos pontos, como eu já falei, higiene corporal, as mudanças corpóreas, a transição. Eu estou deixando de ser criança para ser uma adolescente. É muito comum a gente ver essa imagem no contexto escolar. A gente precisa implementar para esses adolescentes a importância de estar com o calendário vacinal em dia. Acaso esses adolescentes engravidam, como que vai ficar essa menina? A probabilidade da desistência dos estudos dessa menina é muito grande. A gente tem que fazer campanha dentro das escolas para orientar os pais a olharem o calendário vacinal dos filhos, tá? O HPV, que é o papilomavírus humano, está sendo muito presente entre o público adolescente. Hoje, eles estão iniciando de forma precoce o primeiro contato íntimo. Não é positivo, adolescente não é para ter relações sexuais. Os adolescentes, eles precisam entender que eles estão, sim, passando por transições corpóreas, mas não pode ser iniciado de forma precoce, descompromissada as relações sexuais. O risco de um câncer de colo de útero numa menina é muito alto, tá? Tanto a menina quanto o menino, eles podem ter o HPV, que é o papilomavírus humano. A diferença é que as meninas são assintomáticas, tá? A doença manifesta por meio de lesões, verrugas, os meninos são assintomáticos. Então, assim, meninas são sintomáticas e meninos são assintomáticos. Quando eles começam a namorar, né, é uma fase de descobertas, né? Pode passar a mão na cabeça? Pode. Pode pegar nas mãos? Pode. Pode tocar os cotovelos e os joelhos? Sim, pode, não tem problema nenhum, tá? Mas precisa ter alguns cuidados, com a mão no ombro, com a mão na barriga, com a mão nas coxas, aí já acende uma luz de alerta, né? Um alerta laranja ali. Toma cuidado, porque às vezes
avança um pouquinho o sinal, e isso pode levar para um contato íntimo, muitas das vezes é despreparado, tá? Não pode tocar nas partes íntimas, então a gente tem que entender que o PEPS não motiva a relação sexual precoce, e sim aborda temas que ajudam os alunos a fazerem escolhas acertadas, a serem multiplicadores de informação, priorizando os estudos, tá? Nos cursos técnicos ou de graduação, no qual nós sugerimos a continuidade dos estudos por meio do CEPAS, tá? O diálogo com a família, gente, é fundamental. Os adolescentes precisam ser ouvidos, precisa conversar. A família, às vezes, ela não está preparada para conversar com os adolescentes, mas às vezes o que eles querem é uma referência familiar. Pais, conversam com os seus filhos, não deixa só essa responsabilidade para a escola. Vamos imaginar que esses adolescentes não se prepararam, não participaram do PEPS, das palestras elaboradas pelo PEPS no contexto escolar e, infelizmente, tiveram o primeiro contato íntimo. O que que acontece agora? Acontece que eles vão ter que dar continuidade nessa gestação. A menina provavelmente vai ter algumas complicações, o menino também, ela vai sentir mudanças corporais no organismo dela, tá? Em algumas situações, o adolescente se une à menina, é mais fácil para conduzir esse momento. Muitas vezes a menina se vê mãe solo, o que é uma grande problemática. A menina às vezes tem que conciliar, né, o trabalho, o estudo, e isso pode causar alguns transtornos emocionais. A responsabilidade da maternidade, ela pesa, gente. Por quê? Não é que é ruim ser mãe, mas é ruim ser mãe de uma forma despreparada. Uma adolescente, nem ela está preparada emocionalmente, nem o corpo dela, para que ela tenha uma gravidez precoce. Então, o PEPS veio com a intenção de orientar a população de forma geral. Olha que legal, a orientação começa lá no contexto escolar. Quando você educa as crianças desde a adolescência para prepararem-se para o estudo e futuramente serem profissionais, fica muito mais fácil. Se esse papel é invertido, complica muito. O que que nós vemos hoje na nossa sociedade contemporânea? Muita evasão escolar. Os adolescentes engravidam, não têm apoio muitas vezes para continuar os estudos. Nós temos sempre alguns anjos nas salas, né? Alguns professores são anjos, porque eles apoiam os alunos que são pais de forma precoce a continuar o estudo, para que haja o mínimo possível de evasão escolar. Então, muitos adolescentes não têm essa sorte e aí eles não conseguem conciliar estudo, trabalho e cuidados com o bebê. Algumas se veem mães solos, tá? Porque os parceiros não dão conta de administrar esse processo de paternidade precoce, tá? E seria uma criança cuidando de outra criança. Imagina uma adolescente de 15 anos cuidando de um bebê de um mês. É muito difícil, né? A gente entende isso como um agravante social. Então, quais são as vantagens que o PEPS proporciona para as instituições educacionais? A gravidez precoce pode provocar resultados complicados na vida futura de muitos adolescentes. Algumas meninas e meninas acreditam que após o nascimento do bebê vão até conseguir conciliar estudo, maternidade e paternidade, algo que em alguns contextos são irreais. Portanto, muitos adolescentes são obrigados a prover para sua família, ocorrendo assim a interrupção dos estudos e evasão escolar. Então, o PEPS foi criado para ser implantado nas escolas, com o intuito de orientar os adolescentes a fazerem escolhas acertadas e darem continuidade nos estudos.
seja por meio de curso técnico ou graduação, sendo apresentado aos alunos do ensino fundamental e médio, o CEPAS, a melhor escolha. Então, vamos cuidar dos nossos adolescentes. Muito obrigada pela oportunidade.